E há 18 anos eu advogo em causas militares aqui para os bombeiros e PMs do Distrito Federal. Comecei advogando através do na época ele era meu namorado, meu marido, ele tá bem aqui atrás a fotinha dele, ó. Ali sou eu, meu marido, os nossos 2 filhos. Então, quando eu namorava com meu atual marido, meu único marido, eu comecei a estudar o contra-cheque dele, que ele ganhava tão pouquinho, ele era soldado, primeira classe, ganhava pouco, trabalhava muito, vivia endividado. E aí, quando eu conheci, eu falei, peraí, vem cá, deixa eu ver se eu consigo te ajudar em alguma coisa. Foi aí que eu comecei a estudar o sistema remuneratório dos bombeiros, e o meu primeiro cliente foi justamente ele, na ação de etapa de alimentação. E nós fizemos uma movimentação naquela época, em 2003, 2004, e a etapa de alimentação hoje é paga no valor de R$850 por conta do nosso primeiro movimento, né? Que começou a movimentar aí, as decisões começaram a sair, a alimentação era R$300 mensais, passou para 714, depois passou para 750, e aí o volume de ações foi tão numeroso que o governo do Distrito Federal resolveu aumentar de vez para todos. Então, hoje eu venho falar da pensão militar e a mesma sistemática, tá? Todos os militares do DF, tanto os da ativa, quanto os da inatividade, quanto os pensionistas, recolhem a contribuição da pensão militar. Se você pegar o teu contra-cheque, você vai verificar lá na parte dos descontos embaixo, que tem lá contribuição pensão militar. E esse valor da pensão militar que é descontado hoje do contra-cheque de vocês, ele está sendo descontado no percentual de 10,5% sobre os rendimentos brutos. Então você pega o rendimento bruto, tirando a moradia e a alimentação, você vai inserir 10% sobre esse valor que você encontrar, você vai achar o valor da tua pensão militar atual, tá? Agora é importante a gente falar o seguinte, que tem alguns militares que pagam uma outra pensão também, além da pensão militar. Pagam a pensão adicional, tá? Então vamos deixar bem claro aqui que são pensões diferentes. Eu não tô falando da pensão adicional, que é aquela que os militares que possuem filhas mulheres pagam a mais para deixar um benefício para as filhas, tá? Eu tô falando é da pensão militar, aquela que vem valor maior e que todos pagam sem distinção de cor, raça, sexo e credo. Então nós vamos falar dessa pensão militar. Então todos da ativa, da inatividade pensionista recolhem, contribuem para a previdência dos militares. Então aqueles que vão para a reserva, aqueles que são pensionistas, o dinheiro para pagar os benefícios dessas pessoas vem justamente desse fundo da contribuição previdenciária, que no caso dos militares é a pensão militar. Pois bem, até o mês de março de 2020, vocês contribuíam com 7,5% do rendimento bruto para a contribuição da pensão militar. Só que em 2019 foi editada a Lei 13.954. E essa Lei 13.954, uma lei destinada aos militares das Forças Armadas, ele aumentou o valor da alíquota de 7,5% para 9,5%. Então, segundo a Lei 3.954 de 2019, a partir de março de 2000 até dezembro de 2000, os militares contribuíram para a pensão militar com a alíquota de 9,5%. Em janeiro de 2021, essa alíquota subiu para 10,5%. E desde janeiro de 2021 até hoje, vocês contribuem com 10,5% do rendimento bruto que vocês recebem no contra-cheque, tá? E o que aconteceu? Houve uma movimentação no Poder Judiciário de se suscitar
a legalidade da cobrança dessa alíquota atual de 10,5%. Por quê? Porque foi uma alíquota prevista numa lei específica para os militares das Forças Armadas e não para os militares dos estados e do Distrito Federal. E a Constituição Federal, ela determina que em casos de pensão militar, é responsável por legislar, por editar leis, por regulamentar os estados e, no caso dos militares do Distrito Federal, a própria União. E o que aconteceu? Se suscitou a legalidade dessa cobrança, porque ela vinha estipulada numa lei específica para militares das Forças Armadas. E esse questionamento ele veio sendo negado lá desde a primeira instância. O primeiro juiz que pegou essa tese, ele não reconheceu a tese. E aí o militar que perdeu recorreu para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça também não reconheceu, o militar recorreu ao STF. E lá no STF, ao analisar o que a Constituição determina e analisar o que a Lei 3.954 de 2019 veio modificar, veio trazer, foi que o STF, no ano passado, ali meados acho que de setembro, outubro, debruçou sobre esse tema da pensão militar e decidiu que é inconstitucional a alíquota de 10,5%. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que, no caso dos estados, tá? Compete aos estados da federação legislarem acerca da alíquota da pensão militar. E nos estados, eles estavam usando essa lei 13.954 para descontar os 10,5%. E o STF veio e disse, não, quem tem que legislar, quem tem que fazer lei sobre a alíquota da pensão militar lá nos estados é o próprio estado, tá? Então, no caso dos militares que não são do DF, cada militar tem que fazer uma pesquisa no seu estado para saber se existe hoje uma lei que estabelece sobre as alíquotas da pensão militar. Se em cada estado, se o estado tiver essa lei, o STF diz que tem que aplicar a lei do estado, tá? Agora, se aquele estado não tiver lei, a decisão do STF diz que tem que se cobrar a alíquota anterior a essa de 10,5% declarada inconstitucional, tá? Até que os estados façam as suas próprias leis. Agora vamos vir aqui para o caso do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, a polícia e o bombeiro, elas são disciplinadas, é competência da União legislar para bombeiros e PMs do DF. E aqui dentro do Distrito Federal, a lei que era aplicada, ela dizia que a alíquota era de 7,5%. E essa declaração de inconstitucionalidade, ela serve também para a gente. Por quê? Porque os 10,5%, eles estão previstos numa lei específica para Forças Armadas. Bombeiro e PM não tá lá dentro dessa lei da 13.954, que foi declarada inconstitucional. Então, qual é o entendimento que eu tive e o entendimento que está sendo chancelado por alguns juízes aqui do Distrito Federal? É que essa decisão também tem efeito sobre os militares do DF, na medida em que a União tem que elaborar uma lei para especificar qual a alíquota devida pelos bombeiros e PMs do Distrito Federal, não podendo ser utilizada uma lei que foi dirigida aos militares das Forças Armadas por conta de incompatibilidade. Então, o que isso acarretou na verdade? Nós entramos com ações, mandados de segurança, e nós começamos a ter o feedback do judiciário através de 2 liminares. Então, semana passada saiu 2, a esperança é que essa semana saiam mais liminares.
E o que o judiciário aqui do Distrito Federal está entendendo? Está entendendo que a declaração de inconstitucionalidade da alíquota de 10,5% prevista pela Lei 13.954 de 2019 também se aplica para os militares do DF. E que por esta razão, aqui no Distrito Federal, os militares devem contribuir com base na alíquota anterior, que era de 7,5%, até que a União edite uma nova lei. Na prática, isso quer dizer que... Peraí que eu vou molhar o gogó. Vou pegar meu copo aqui. João, já eu te respondo, tá? Na prática, o que isso quer dizer? Que no âmbito aqui do Distrito Federal, aqueles militares que forem à justiça solicitando que essa decisão do STF seja aplicada a ele, tem que se entrar com esse mandado de segurança, suscitar todas essas questões constitucionais. E que o juiz tem entendido que realmente, de fato, essa decisão do STF, ela tem efeito sobre os militares do DF, que esses militares que já conseguiram eliminar, eles devem contribuir a partir do mês que vem, a partir do mês agora de abril, com um percentual de 7,5% de alíquota. Isso, na prática, vai gerar uma economia para esses militares na ordem de 3% da remuneração bruta por mês, tá? Até que a União edite uma nova lei para regular qual alíquota que vai ser aplicada para os militares do Distrito Federal. Por quê? Porque essa decisão lá no STF é uma decisão de inconstitucionalidade formal. Ela, como ela é uma ação declaratória, ela possui efeitos que a gente chama de efeitos erga omnes, aqueles efeitos sobre todos os outros casos idênticos. Então, quando uma tese dessa sobe até o STF e o STF se pronuncia, os tribunais que estão abaixo do STF, eles são obrigados a seguir aquela direção estabelecida lá a nível de recurso, que a gente chama de recurso repetitivo. É como eu falei no começo, quem chegou agora. Essa tese, ela lá na primeira instância, lá no primeiro juízo, ela foi negada. E aí se recorreu para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça negou. Do Tribunal de Justiça se recorreu ao STF, o STF reconheceu a inconstitucionalidade. Então esse efeito, ele sai do STF em efeito cascata para os tribunais de justiça e para as varas das fazendas públicas, tá? E tanto o Poder Judiciário quanto a administração pública, direta e indireta, da União, dos estados e dos municípios, também tem que observar o que essa declaração de inconstitucionalidade determinou. Então, por esse motivo, essa decisão do STF, ela é aplicável a todos os militares e PMs do Brasil, com a diferença que, no caso dos bombeiros e PMs dos estados, você tem que ver a lei do estado, tá? Tem que ser verificar estado por estado. No caso do Distrito Federal, o Distrito Federal ele é regido por leis federais. Então, a União vai ter que editar uma nova lei para estipular qual vai ser a alíquota aqui no DF. Enquanto isso não acontece, o que o Judiciário tem dito? Enquanto a União não estipular uma nova lei para os policiais e bombeiros do DF, vai se aplicar o percentual anterior de 7,5%, tá? Então, essa ordem de pagar 7,5% e não 10,5% é até que seja prevista uma nova lei, tá? E a outra questão é que, por esses efeitos, se a gente continuando nessa ação até a sentença final, nós vamos também buscar recuperar as diferenças dos últimos 5 anos, né? Então a gente vai pegar, vai
pegar todas as contribuições de hoje e 5 anos para trás, vai verificar qual a diferença da alíquota, corrigir, e esse vai ser o valor que a gente vai perseguir para receber do que foi pago a maior desde março de 2020 até a data da decisão que determinar o pagamento com base na alíquota anterior. Até aí tudo bem? Se alguém tiver dúvida, por favor, coloca aqui embaixo, tá? O Pedro acabou de perguntar aqui se a decisão do STF ela já transitou em julgado. A decisão do STF ainda não transitou em julgado, mas o julgamento ele já terminou, está em andamento agora um embargo de declaração para esclarecer a questão, algumas questões que a União e, no caso lá, o Estado de Santa Catarina, porque esse acordo ele foi proferido num recurso extraordinário oriundo lá do Estado de Santa Catarina, mas a tese já está firmada, a tese já está com o martelo batido e essa tese do STF já está sendo acatada pelos juízes aqui do Distrito Federal, das varas da Fazenda Pública. Tanto é assim que a gente já tem 2 decisões e os ofícios dessas decisões chegaram ontem. Foi um ofício para o Corpo de Bombeiros e foi um ofício para a PM, que a gente conseguiu para um bombeiro e um PM. Então, meus queridos, é como eu comecei a falar lá no começo da live. Quando a gente suscitou a questão do valor da etapa de alimentação, ninguém acreditou muito. Ninguém acreditou muito na tese, mas foi a movimentação dos bombeiros e PMs de irem lá na justiça, bater na porta da justiça e pedir o direito, que chamou a atenção do governo do Distrito Federal, e ele veio aqui e falou, não, realmente eu devo aumentar a alimentação para todos, hoje vocês recebem R$850, inclusive está na hora da gente verificar se esse valor não tem que sofrer reajuste, né, porque já está R$850 há muito tempo, é meu próximo objetivo de estudo. Mas, em relação à pensão militar, nós temos que, apesar do STF ter falado que a decisão tem efeito para todos, o Distrito Federal ele não reconhece essa decisão do STF. O Distrito Federal tem a tese, a teoria de que essa decisão do STF só cabe para os militares dos estados. Porém, contudo, todavia, não é isso que o judiciário tem entendido, né? Tanto é que nós estamos começando a ter as nossas decisões deferidas, as nossas teses deferidas, né? E já tem 2 militares, um de cada corporação aí, que em abril já vai recolher 7,5%, economizando 3% do rendimento bruto por mês, tá? Então o DF, ele não vai acatar essa decisão do STF. O Distrito Federal e os estados não vão acatar essa decisão assim facilmente. Então, quando a administração pública ela não acata uma determinação do STF, lembra que a gente falou aqui atrás, que chegou agora, depois vai lá na live que vai ficar salva, você vai ouvir que eu disse que quando o STF declara uma inconstitucionalidade, essa declaração de inconstitucionalidade ela tem que ser obedecida tanto pelo Poder Judiciário nas instâncias inferiores, tanto pela administração pública, tá? E o Distrito Federal não reconhece que essa decisão do STF, ela tem efeito sobre os militares do DF. Então, por isso que nós temos que mover os mandados de segurança para que o Distrito Federal seja compelido a descontar apenas 7,5%. E é esse trabalho que a gente está fazendo, é esse trabalho que está tendo frutos. Mas isso não vai acontecer para todos agora. Por quê? Porque precisa de ter muita gente entrando, muita gente conseguindo a decisão para fazer um movimento para que então o governo reconheça a obrigação de cumprir essa ordem, tá? E é isso que nós buscamos na justiça e é isso que nós começamos a conseguir. Então essa live é para você entender que existe uma decisão lá no STF dizendo que a alíquota
de 10,5% que você paga hoje, ela é inconstitucional para os estados e para o Distrito Federal, e que, enquanto não for adotada uma lei específica determinando qual percentual que vai ser aplicado, deve ser, então, aplicado o percentual da lei anterior. É o que a gente chama em direito de efeito repristinatório, né? Então, quando se declara a inconstitucionalidade de um dispositivo legal, o mundo jurídico ele não pode ficar vazio, ele tem que estar ocupado por alguma lei. Então, se o STF tirou os 10,5% do mundo jurídico, nós vamos ter que botar outro percentual no lugar, porque não pode ter lacuna, não pode ter espaço vazio. Então, como que vai se preencher esse espaço vazio? Esse espaço vazio vai se preencher com a alíquota que era cobrada antes de março de 2020, que no caso aqui do DF é o 7,5%. E é isso que vai acontecer na vida desses dois militares a partir do mês de abril. A partir do mês de abril, eles vão contribuir com 7,5% sobre o rendimento bruto, tendo uma economia aí por mês de 3% do rendimento bruto. E vamos correr atrás também dos retroativos, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? João, não poderia o STF modular os efeitos da decisão? Sim, poderia e deve modular, tá? Essa modulação deve acontecer a qualquer momento. Porém, o entendimento, quando a gente vai estudar direito constitucional e os efeitos das decisões de declaração de inconstitucionalidade, nós temos que, apesar de ainda não ter sido modulado, essa é uma decisão que realmente gera tais efeitos. E a nossa preocupação, Pedro, é com a data do trânsito em julgado. Por quê? O STF pode modular e vai modular essa decisão, e ele vai determinar se essa decisão tem efeitos erga omnes ex nunc, que significa esses efeitos não vão retroagir para os casos do passado, aí só teria efeitos para os casos do futuro, ou o STF vai modular que os efeitos dessa decisão têm efeitos ex tunc, que são os efeitos retroativos, retroagem a todos os casos. Então, qual é a nossa preocupação de entrar com as ações agora? Porque se o STF modular, dizendo que os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade não retroagem, pessoas que entrarem com ação depois dessa modulação não vão ter direito a pedir as diferenças dos últimos 5 anos. Você consegue entender? Então, o que acontece? As pessoas que querem garantir o recebimento da diferença dos últimos 5 anos têm que entrar agora, porque a gente não sabe qual vai ser essa modulação. Se o STF vai falar, bom, essa decisão aqui de inconstitucionalidade vale daqui para frente. Então, quem não entrou antes não vai ter direito de pegar as diferenças retroativas, tá? Agora o STF pode chegar e falar, não, essa decisão ela tem efeitos retroativos, elas abrangem todos os processos que estão em andamento e aqueles que vão entrar ainda. Aí você garante os 5 anos de diferença. Por isso que nós não estamos esperando o STF modular, justamente por conta dos efeitos, tá? Porque em determinadas decisões o STF fala, não, essa decisão aqui vale a partir do trânsito em julgado. Então, se valer a partir do trânsito em julgado, quem entrou depois não tem direito ao retroativo, tem direito a pedir só os descontos normais para o futuro. Deu para entender? Paulo, deu para entender? Meu óculos caiu, peraí só um pouquinho. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, a importância de você saber disso é saber que existe um direito aí para você. Esse direito está à sua disposição. Você tem a prerrogativa de exercê-lo ou não. É um direito seu de chegar. Mas, Daniela, eu prefiro esperar que o STF module. Perfeito, é um direito seu. Agora, você corre o risco de não conseguir retroativo. Você pode
ir atrás do seu direito agora? A Elvira fez uma pergunta acima que é interessante. Ah, Elvira, essas questões assim de atendimento eu não posso falar, né? O advogado, ele tem que trabalhar dentro da ética profissional, tá? Então, se você quiser entrar com essa ação, você tem que procurar um advogado da tua confiança, tá? E esse advogado, ele vai lhe passar o valor dos honorários. Particularmente, eu tenho os meus endereços, meu telefone, meus contatos na minha bio. Se você se interessar em conversar comigo, aí você entra em contato direto comigo, tá? Na minha bio tem meu e-mail e tem meu WhatsApp. E aí a gente conversa. Mas essas questões, essa live não é pra vender nada, entende? Essa live é para trazer essa informação para vocês terem noção de que existe esse direito. Esse direito tá aí, só que ele não vai bater na tua porta, você que tem que bater na porta do judiciário, tá? Então, se você quiser falar comigo, se você quiser prestigiar meu trabalho, tem meus contatos na bio, tá bom? E como eu tava falando, voltando aqui ao que eu tava falando anteriormente, essa live é para vocês entenderem que existe esse direito, tá? Que esse direito, para ser exercido, você tem que entrar na justiça, porque o Distrito Federal... Alguém disse aqui que travou. Tá travado, pessoal? Mas a gente também já tá terminando. A live vai ficar gravada, tá? Você que conhece militar da reserva, militar que é pensionista de algum militar, indica essa live, compartilha o link com outras pessoas, tá? Às vezes surge uma ou outra... Não tá travando, Elvira? Perfeito. Às vezes surge uma ou outra dúvida. Eu tô à disposição aqui pelo direct, aqui no próprio Instagram. Como eu disse anteriormente, eu tô à disposição pelo e-mail, estou à disposição pelo WhatsApp. No link da bio também tem o endereço aqui do escritório, se você quiser vir aqui me conhecer pessoalmente, tomar um cafezinho, tomar uma água, conversar, tá? A gente tá aberto, a gente tá à disposição. Se você quiser tirar sua dúvida aqui mesmo no Instagram, no direct, é só deixar sua pergunta lá. O importante é que você saiba que você tem esse direito, né? O importante é que você tenha acesso à informação. O Distrito Federal e os estados não vão obedecer essa decisão assim de pura, livre, espontânea vontade. Jéssica, já te respondo. De espontânea vontade e a partir do número de pessoas, de militares provocando, tá? É que o governo local, ele se mobiliza para garantir o cumprimento dessa decisão, tá? Então, enquanto tiver 1, 2, 10, 20 pessoas só... Já viu aquele ditado que uma andorinha só não faz verão? Então, um militar só não faz trazer o direito para todos. Mas, se você for uma pessoa ativa, uma pessoa combativa e você gosta de ir atrás dos seus direitos, além de buscar o teu direito, você ainda está buscando o direito do teu colega de farda, né? Do pensionista que aquele teu colega de farda deixou e por aí vai. O Gerson perguntou aqui: os policiais dos ex-territórios podem acessar esse direito? Sim, Gerson. No começo da live nós falamos que essa decisão ela tem efeitos tanto para o Distrito Federal como para os estados. No caso específico dos ex-territórios, os ex-territórios gozam de uma... Nesse caso, né, gostam de um benefício de que eles, no caso de pensionamento militar, é a mesma legislação dos bombeiros e policiais do Distrito Federal, né? Porque você sabe que aqui o Tribunal de Justiça aqui de Brasília, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. Então, na medida que os ex-territórios foram desmembrados, né, alcançaram o patamar de Estado autônomo, quando houve esse desmembramento, desmembrou-se também as corporações.
Mas em relação à pensão militar, existe uma lei, eu não me lembro dela de cor o número, tá, Gerson? Mas existe uma lei dizendo que a pensão militar dos bombeiros e PMs dos ex-territórios utiliza-se a mesma lei dos bombeiros e PMs do Distrito Federal, tá? E na ação dos ex-territórios, assim como a nação dos militares do DF, nós estamos pedindo a aplicação da alíquota de 7,5% a partir de agora e pedindo a diferença dos retroativos. Então, a gente pega todas as contribuições feitas antes da decisão, aplicamos a alíquota de 7,5% para a gente apurar a diferença mês a mês, e essa diferença mês a mês é cobrada nos últimos 5 anos, tá? Com juros e correção monetária, da mesma forma que a gente faz aqui no DF. E aí tem gente que me pergunta, mas Daniela, ex-território, você também pode fazer? Pode, como eu acabei de dizer, e eu me coloco à disposição dos militares dos ex-territórios para que, se fizer necessário, tá? Nosso escritório, nós temos aqui uma banca toda feminina. Depois, quem não teve ainda a oportunidade de conhecer, nós temos uma equipe jurídica aqui composta pela doutora Poliana Gomes, pela doutora Ana Paula Tavares e pela doutora Valesca Magalhães, além de mim. Então, nosso time aqui está pronto para ajudar tanto os bombeiros e PMs do Distrito Federal, quanto dos ex-territórios, quanto dos estados. Lembrando que nos estados, tá, tem que verificar se existe lei local disciplinando sobre a alíquota da pensão militar. Se não tiver lei local, aplica-se então o percentual da lei anterior até que o estado promova essa nova lei. E no caso dos militares do DF e dos ex-territórios, aplica-se a alíquota anterior de 7,5% até que a União legisle sobre esse assunto. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Que eu vou encerrar aqui a live, porque os prazos eles não esperam e a gente tem que atender, né? Tem que atender os bombeiros e os PMs. Tamo junto, Gerson. Vou rolar aqui pra cima pra ver se não ficou. Eufrásio, bom dia. Alguém ficou sem responder pergunta? Se ficou, dá um aceno aqui, por favor, para eu poder responder. Responde o João da modulação. Deixa eu ver o que mais. Acho que não tem mais nenhuma pergunta não, né, gente? Quem tá aí ligadão aí desde o começo, me ajuda aí. Tem alguma pergunta para ser respondida? Sobre os militares que têm menos de 5 anos na reserva, como fica? Ai, boa, Gerson, muito bom. Vou aproveitar e responder a tua pergunta e a pergunta do seguidor Luan. Ontem eu fiz uns stories e o Luan também veio no direct fazer essa mesma pergunta. E essa decisão do STF tem efeito sobre os militares da ativa? E em relação àqueles militares que ainda não têm 5 anos de reserva, que ainda não são inativos? A minha resposta é: eu entendo que cabe também. Por quê? Porque o princípio a ser utilizado para os militares da reserva que ainda não atingiram 5 anos de reserva e os militares da ativa, o princípio e a base legal é a mesma. Então, se eu tenho uma decisão do STF que fala que precisa de lei específica para legislar sobre a alíquota da pensão militar, e se a alíquota atualmente cobrada dos militares da ativa e os da reserva que ainda não alcançaram 5 anos é a mesma legislação, é aplicado o mesmo percentual em cima da mesma lei julgada inconstitucional, o que a gente deve concluir? De que também para o caso dos militares da ativa e daqueles que ainda não passaram para inatividade integral, também tem direito, tá? Então, o caso aqui,
a gente vem falar sobre a tese do STF, que é o tema, inclusive se você quiser estudar, anota aí, é o tema 1177 do STF, tá? Tema 1177 do STF. Vocês querem que eu leia aqui qual foi o resumo do tema? Aqui, ó, o Bezerra disse, ó, me conto nessa situação de menos de 5 anos na reserva. Bezerra, eu como advogada, eu entendo que cabe sim. Como eu disse, é o mesmo preceito legal, é o mesmo pensamento, é o mesmo exercício de interpretação legal. Então eu acho que sim, basta apenas esse militar querer fazer, né? Agora, deixando bem claro que é um entendimento meu, tá? Então, pode ser que tenham advogados que entendam diferente? Pode. Pode ser que alguns juízes entendam diferente? Pode também. Mas eu acredito que sim, acredito que é possível. E se algum militar da ativa, por um acaso, quiser tentar, né? Então, eu creio que sim. Ah, obrigada, Gerson. Estamos aí, lutando, né? Não é um trabalho fácil, gente. É bom a gente deixar aqui bem claro, tá? Não é um trabalho fácil. A gente trabalha com várias pessoas que têm interpretações diferentes, né? Num processo não tem só um advogado. No processo tem um advogado da parte contária, tem o juiz, tem o desembargador, tem os tribunais. Então, são vários agentes, várias pessoas com ideias e orientações doutrinárias diferentes, né? O que a gente faz é justamente basear a tese na base da lei, da jurisprudência e da doutrina, algo que tenha coerência dentro do mundo jurídico, que a gente chama de ordenamento jurídico, né? E batalhar por isso, né? Então a gente está batalhando, eu estou batalhando nessas ações desde o mês de outubro do ano passado, né? Muitas pessoas, inclusive, disseram que eu tava louca. Mas a minha loucura tá aí, ó. Eu costumo dizer para vocês, né? Quem já é meu seguidor aqui, a boa árvore, a gente conhece pelos frutos. Árvore ruim não dá fruto. E quando dá aquele fruto que não presta para comer. A árvore boa, ela dá frutos, né? Então, a prova de que é possível são os frutos. E os frutos estão aí. Já tem 2 militares que mês que vem já vão economizar aí, ó, 3% do rendimento bruto. Chegou mais uma aqui, do poeta. Tendo em vista que todos os militares, tanto da reserva com mais ou menos de 5 anos, como os pensionistas e os da ativa, no meu entender, é que todos temos direitos. Estou certo? Sim, é isso que eu estava falando, poeta. Eu entendo que sim, porque é a mesma lei. A lei 3.954, ela é aplicada para os da ativa, os da natividade e os da reserva. E a lei foi declarada inconstitucional porque o STF entendeu que tem que ter uma lei específica para o caso dos militares, tanto dos outros estados, como do Distrito Federal e dos ex-territórios, tá? E enquanto essa lei não chegar, deve se aplicar a lei anterior, com a alíquota anterior, que seria a 7,5%. Eu entendo da forma que você entende, é a forma mais lógica, porque o embasamento é o mesmo, é a mesma legislação, o entendimento é o mesmo, o preceito constitucional é o mesmo, né? O que basta agora é cada um que entender que realmente pode ir até o Poder Judiciário, né, pedir o reconhecimento desse direito né? Então eu entendo que sim, é plenamente cabível sim. Você está certíssimo. Além de estar certíssimo sobre as normas de língua portuguesa. A gente segue aí o poeta, viu? Ele dá muita dica legal de português. Então, gente, acho que é isso, né? A live vai ficar gravada. Eu fiquei feliz porque vocês participaram. Foi perguntas maravilhosas. Muito obrigada para todos aqueles que perguntaram. Vocês enriqueceram muito aqui o debate. Eu tenho um pedido aqui. Alguém quer entrar ao vivo? Acabaram de tirar o pedido aí. Quem é que quer entrar ao vivo?
Agora que eu vi, é porque, gente, eu tô sem óculos e eu sou meio... sou míope, sabe? Mas aí o ring light dá... Isso aqui que vocês estão vendo, né? Reflexo. Então eu vi que tinha uma pessoa aqui pedindo pra participar. A pessoa tá aí ainda? Se quiser participar ainda, a gente libera aqui. Não, ninguém? Então, gente, muito obrigada por estarem aqui comigo até esse horário. Compartilha essa live. Você que tá aqui, que ainda não me segue, segue esse perfil, que você vai ter muita coisa legal, você vai aprender muita coisa boa. Aqui a gente fala sobre promoção, a gente fala sobre gratificação natalina, a gente fala de pensão militar, a gente fala de pensão militar adicional. Semana que vem, terça-feira que vem, eu vou fazer uma live sobre a pensão militar adicional para aqueles que não têm filhas mulheres e estão aí pagando para nada. Vou falar sobre a pensão adicional, então você fica ligado. Terça-feira que vem, neste mesmo horário, às 8h15 da manhã, ok? A gente fala de superendividamento, a gente também tá com muita novidade de superendividamento. Nós estamos aí ajudando muitas pessoas a terem ali preservado o mínimo existencial, porque a gente tem visto militares que ficam com 0 de salário na conta, quando o pagamento sai na conta, né? Então a gente vai falar sobre superendividamento aí, sem ser na terça que vem, que a gente vai falar de pensão militar adicional na próxima terça, a gente vai falar de superendividamento. Então fique ligado, compartilha, a live vai ficar salva, você pode assistir quantas vezes você quiser para tirar suas dúvidas. Podem mandar as dúvidas no direct. Contato, tem todos os meus contatos na bio, tem WhatsApp, tem endereço de e-mail, tá? Tem o endereço aqui do escritório, só que para vir no escritório só dá uma ligadinha para saber se eu tô aqui, para você não dar uma viagem perdida, tá? Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a todos e que Ele nos dê clareza pra gente trabalhar e conquistar coisas boas aí pra família militar. Um grande abraço a todos, a gente se vê na próxima. Tchau! Fui!